Então o tema de hoje é o desafio Discovery. Pode ser que nem todo mundo que esteja aqui assistindo esteja por dentro do que é esse desafio. Então eu vou adicionar contexto aqui nessa história. E nós convidamos os nossos clientes, ou até mesmo pessoas que não têm nenhum nível de relacionamento com a i3S, a enviarem geometrias para que a gente fizesse a simulação para você. Qual é o intuito disso? A gente quer mostrar como é possível que a partir do uso de simulação você obtenha respostas de uma forma rápida, mas com a preciosidade e o nível de fidelidade necessário para você tomar decisões de engenharia. O intuito no fim do dia é claro que a geração de valor é aumentar a vantagem competitiva tanto do nosso negócio quanto dos produtos que a gente tem à disposição. Eu estou trazendo para a tela o Ansys Discovery Live. Para quem não conhece essa ferramenta, ela foi lançada recentemente, ela ainda não completou um ano de vida. E a proposta dela é da gente poder fazer diversos estudos dentro do ambiente CAD, dentro da nossa interface que a gente já faz operações geométricas nos nossos modelos, com o intuito de ter uma obtenção de respostas bem rápida. Essa é que é a filosofia do Discovery Live. É eu fazer uma análise para instantes eu ter uma ideia de qual caminho eu devo tomar durante as etapas preliminares do projeto. Uma vez que eu faço diversos estudos no Discovery Live em pouco tempo, eu posso aproveitar esse modelo e enviá-lo para ferramentas de maior complexidade para que eu bata o martelo nos valores que eu estou obtendo. Então eu gosto de dizer, o Discovery Live, que esse software que está aqui na tela, ele é uma ferramenta de produtividade. Ele agrega valor nas ferramentas que a gente já tem, no Fluent, no Mechanical, etc., porque ele nos promove o poder da descoberta, da gente fazer rápidas modificações na geometria no modelo para entender o que essas modificações estão melhorando ou piorando a performance do produto. Eu não vou me estender mais na apresentação do software, porque já tem muito conteúdo disponível. Quem tiver interesse, a gente já fez um monte de webinar, a gente tem publicação em blog. Se vocês quiserem me mandar um e-mail, eu estou à disposição. Mas eu achei interessante comentar, já que o software ainda não fez o seu primeiro aninho aí no mercado. Então, ele ainda é novidade. Dentro desse universo do desafio Discovery, a primeira análise que eu quero trazer aqui é um modelo que foi proposto por Gabriel Felmer. Qual que é o intuito aqui do estudo do Gabriel? Deixa eu até copiar a imagem que ele me mandou e colar aqui na tela para que vocês possam ver do que a gente está falando. Então eu estou dentro da minha interface CAD, estou olhando o Space Clean, que é a ferramenta que a gente tem dentro da i3S para trabalhar com geometrias. Então eu consigo criar sketches, eu consigo fazer operações de soma de corpos, subtração, extrusão e todas essas ferramentas já convencionais do âmbito de geometrias. E ele passou aqui para a gente alguns modelos diferentes de tijolos. Tijolos do ramo civil. O intuito desse estudo é compreender qual geometria vai proporcionar melhor condutividade térmica desse dispositivo. Ou seja, qual formato desses blocos é o mais interessante para eu ter uma melhor troca térmica com o meio. O que é interessante desse caso aqui que foi proposto pelo Gabriel? Ele não nos mandou a geometria, o arquivo CAD de fato. Inclusive foi uma pena, eu acho até que foi uma particularidade que aconteceu, já que é a primeira vez que a gente coloca um desafio desses, por exemplo, na carta da i3S, então assim como foi novidade para a gente, foi novidade para vocês também, para o nosso público. Poucas pessoas me mandaram os arquivos CAD de fato. O pessoal mandou mais foto e imagem. Para realizar simulações eu preciso de geometrias, eu preciso de arquivos geométricos tridimensionais. O que é interessante é que dentro dessa imagem aqui que o Gabriel nos proporcionou, eu já consigo obter bastante coisa. Então, trabalhando aqui na forma de sketch, por exemplo, e eu quero deixar bem claro o que foi que aconteceu aqui nesse modelo. Percebam que eu dei um Ctrl+C e um Ctrl+V na tela de trabalho a partir da imagem que ele me mandou por e-mail. Então, eu tenho aqui esse recurso dentro do Space Clean, ou seja, estando aqui dentro da interface do Space Clean, eu consigo na aba Design
selecionar aqui um elemento de linha e desenhar por cima dessa imagem que me foi proporcionada. Eu dei um Ctrl+C e Ctrl+V nessa imagem que o Gabriel nos enviou e eu consigo aproveitar essa imagem para criar aqui uma geometria em cima desse produto aqui. Isso é extremamente interessante para a gente, porque eu posso agora fazer diversos desenhos, até mesmo paramétricos, dentro da interface do software, e eu posso aproveitar essas entidades geométricas para criar diversas cópias desse produto, fazendo várias modificações no CAD e obtendo assim uma geometria muito próxima do que era esperado, do que o Gabriel realmente tem de fato lá na empresa, na casa dele. O que eu fiz para esse modelo inicialmente foi redesenhá-lo dentro do SpaceClaim, utilizando esses recursos que vocês acabaram de ver, e para poupar algum tempo, eu já tenho aqui esse CAD pronto. Então, se eu vier aqui na página Start Page, eu tenho esse arquivo blocos, em que eu já tenho essa operação realizada. Então, vejam aqui que eu tenho alguns blocos em formatos distintos, mas todos com o mesmo tamanho, com o mesmo material, e eu quero compreender qual desses blocos vai ter melhor distribuição térmica para o meu problema. Se eu fosse fazer essa análise, nuances mecânicas, por exemplo, eu teria que gerar uma malha, aplicar as condições de contorno, realizar o cálculo do problema. Vocês vão ver que quando eu falo do Discovery Live, tudo fica extremamente mais simples. Eu inicio clicando aqui em Create Solution. Eu vou dizer para a ferramenta que o meu interesse é uma análise térmica, que é essa primeira opção que eu tenho à disposição, e eu vou mudar esse material aqui. Aço estrutural não faz tanto sentido para esse problema, eu vou trabalhar com concreto. Eu vou selecionar os corpos que fazem parte dessa análise, no caso os 3, eu aperto Enter, e a partir de agora eu já tenho uma simulação em andamento. Eu só não estou vendo resultados porque eu não atribuí ainda nenhuma condição de contorno. Digamos então que eu selecione essa face, esta e esta desses tijolos. Com o botão direito eu posso fixar aqui uma temperatura, um fluxo de calor, uma taxa de calor, um isolamento ou uma condição de convecção. E eu vou definir aqui para esse problema, por exemplo, um fluxo de calor. Digamos que estejam incidindo aqui 150 watts por essas faces. Estou representando como se eu tivesse Sol aqui para a direita da tela, o Sol está aqui nessa área direita, e ele está transmitindo uma certa quantidade de calor para essas faces que eu selecionei. O que é muito interessante já a gente observar? A resposta foi instantânea. Eu já estou entendendo, eu já estou tendo resultados de simulação. Eu não precisei gerar malha, definir o tipo de elemento, a ordem desse elemento, depois aplicar N condições de contorno elaboradas, mandar o software calcular o problema. Não. Eu apenas defini em cima da geometria condições condizentes com a minha análise, com os meus objetivos, e o software inicia o cálculo de forma instantânea. E eu consigo já tirar vários resultados interessantes aqui dessa vista. Primeira coisa que me chama a atenção é que, por exemplo, no primeiro bloco de concreto, eu tenho uma distribuição quase que bem uniforme ao longo dessa face, coisa que não ocorre nas outras duas, por exemplo. Como a geometria é muito variável, não é necessariamente simétrica, periódica, etc., é natural que o perfil de temperaturas obtido varie. Aonde eu tenho mais regiões com material, no caso concreto, eu vou ter uma melhor troca térmica do que nas regiões em que eu tiver a presença de ar, que até atua como um isolante, digamos assim. Importante deixar claro que essa análise eu estou calculando somente o escopo estrutural. Eu não tenho nenhum volume de fluido aqui analisando uma convecção forçada, nem nada desse tipo. Outra coisa que eu posso fazer que agrega valor para a minha análise é realizar alguns comparativos, para eu entender o que está variando de um tijolo para outro. Então, eu posso selecionar esse botãozinho aqui, solicitar quanto que é a máxima temperatura numa face. Se eu quiser, eu posso trabalhar com a temperatura média também. E eu vou definir em que face eu quero que
esse resultado atue, seja no volume inteiro, seja onde for. O primeiro gráfico que eu tenho aqui, eu vou deixar no cantinho inferior esquerdo, eu estou falando para o volume inteiro. Vamos guardar essa informação aqui por enquanto. Eu vou criar outro gráfico, dessa vez para uma face específica, e eu quero calcular a temperatura média. Vou selecionar a face que eu desejo, e eu tenho um gráfico aqui. Posso fazer a mesma coisa para esta outra face, e a mesma coisa para esta outra. Eu vou mandar o software efetuar a conta mais uma vez, só para a gente ter uma diferença aqui visualizável nesses gráficos. Então, todos os meus gráficos estão andando. Uma coisa que eu reparei em todos eles é que a escala não teve nenhuma mudança de valores. Isso é porque eu não fiz nenhuma modificação, seja na geometria, seja na condição de contorno. Eu apenas pedi para ele calcular para mim mais uma vez esse problema. O que a gente consegue observar aqui? Que o nível de temperatura associado a essas faces está absurdo. Eu estou falando aqui de 17.000 graus. Como eu tive essa resposta num tempo extremamente rápido, eu não perdi tempo praticamente, basta que eu bata o olho para eu compreender que teve alguma coisa que deu errado na minha simulação. E o que deu errado foi de propósito. Eu estou aplicando aqui um calor de 150 watts, que é um valor extremamente alto para essa geometria, quando na verdade eu não queria aplicar essa condição de contorno. O que eu queria ter aplicado nestas mesmas faces, basta que eu clique com o botão direito mais uma vez, eu vou aplicar aqui um fluxo de calor de 150 watts por metro quadrado. Isso muda completamente a característica do problema, já que eu estou levando em consideração a área que está recebendo esse calor. E por conta disso, a gente consegue já ver aqui nesse resumo de cada gráfico como que está sendo a temperatura média em cada uma dessas faces. Observe aqui que o primeiro sólido, em que eu tenho um padrão mais homogêneo, paralelo, eu tenho cerca de 22,15 graus Celsius, enquanto que esse do meio eu tenho 21,99 e o terceiro eu tenho 21,82. Então, com base unicamente em modificações geométricas para o mesmo material, com as mesmas dimensões, eu já basta bater o olho para eu entender que este bloco aqui de baixo é o que apresenta menor valor de temperatura média nessa face. Isso é extremamente interessante para mim, porque quanto maior for este valor, mais calor esse bloco está trocando, e moral da história, num dia extremamente quente, quem estiver para dentro de uma casa feita com esse bloco vai passar calor, num dia extremamente frio, essa pessoa vai passar frio. A gente quer que o bloco seja o mais isolante possível para assegurar uma qualidade de conforto térmico no ambiente interno, independente de como estão as condições climáticas no ambiente externo. Então, para uma análise extremamente rápida, eu já acho que esse bloco aqui de baixo é o mais interessante para mim. Perceba aqui o que aconteceu na temperatura média do volume enquanto eu fazia esse cálculo. Ocorreu um decréscimo muito grande aqui. Isso foi um resultado direto da mudança da condição de contorno que eu realizei, porque com essa mudança eu parei de ter 150 watts, que é um valor extremamente alto para esse produto, e passei a ter 150 watts por metro quadrado, que é um resultado muito mais condizente. A principal mudança que existe entre esses componentes é a sua forma, é a sua geometria. Porque perceba que o primeiro bloco eu tenho uma estrutura mais homogênea, toda paralela. O segundo bloco eu já tenho uma forma um pouco mais randômica, um pouco mais elaborada, em que eu tenho triângulos, eu tenho aqui hexágonos. E o terceiro bloco, eu tenho algumas nervuras no interior desses hexágonos. O que está acontecendo nessa geometria? Eu estou adicionando ou retirando material, no caso aqui eu estou falando de concreto, e para cada uma dessas modificações geométricas,
Se eu tenho mais material condutor, e nesse caso o concreto é muito mais condutor do que o ar, eu vou ter uma melhor transmissão de calor para o interior do domínio com base nesses dados. Tendo em vista que com esses resultados a terceira geometria aqui é a que foi mais interessante, se eu analisar o que está ocorrendo nessa peça em relação a essa, é que eu tenho uma nervura aqui inserida no meio do hexágono, adicionando mais material condutor para esse problema. Se eu quiser fazer algumas brincadeiras aqui com essa geometria, para ver o que eu consigo variar para tentar baixar ainda mais a temperatura média nessa face, eu posso selecionar essa face aqui, por exemplo, e eu vou definir com a tecla R do teclado uma opção de criar um retângulo, partindo aqui para minhas ferramentas de Sketch. E uma vez com essa ferramenta selecionada, eu consigo fazer diversas modificações nessa geometria. Por exemplo, criando uma nervura aqui, outra nervura aqui e outra nervura aqui. Perceba que eu estou fazendo um estudo bem preliminar. Eu não estou preocupado com o tamanho certo desses sketches que eu estou fazendo. Eu só quero ter uma ideia no que a criação desses sketches vai afetar o meu modelo. Eu vou até fazer um outro sketch aqui com uma característica um pouco diferente desse outro lado. Quando eu clicar na tecla P do teclado, que é um atalho para o comando Pull, eu passo a ter entidades aqui de superfície, ou seja, o Space Clan já converte essas entidades para mim em superfícies de forma automática, e eu posso fazer uma operação até essa face inferior aqui do componente. E com isso eu passo a ter novos componentes geométricos que podem ser analisados nesse modelo. Se eu quiser entender o que vai acontecer nessa temperatura aqui, neste corpo que eu estou analisando, conforme eu criar ou não criar mais elementos, basta que eu dê 3 cliques numa peça, botão direito, adicionar corpo de simulação. E eu reparo que a temperatura média nessa face decaiu. Isso acontece justamente porque eu tenho mais material condutor aqui. Então, quanto mais almas eu adicionar como corpos de simulação, maior vai ser a tendência de decréscimo da temperatura nessa face central, já que o calor está penetrando com maior facilidade no interior do bloco. Ele está conduzindo pelo interior do bloco com menos restrições. Observe que se eu minimizo o gráfico, eu começo a ver valores absolutos. Então aqui neste momento eu tenho uma temperatura média na face de 21,56. Se eu adicionar esse outro bloco aqui, que está na transversal, eu praticamente não tenho muita mudança de temperatura. É porque nesse sentido não faz tanta diferença para mim eu ter uma maior massa trocando calor. É muito mais interessante nesse sentido aqui, em que eu tenho essas aletas verticais no sentido do fluxo de calor. Perceba que com essas mudanças, a gente já conseguiu criar um bloco cuja temperatura média na face é menor que os originais. Então nós já fizemos com bastante agilidade uma mudança geométrica nesse modelo para constatar como seria o impacto dessa mudança no produto real. Eu posso fazer N modificações, por exemplo, mudando o valor do fluxo de calor, fazendo alterações no próprio CAD, que nem vocês viram aqui, e para cada modificação dessas a gente consegue ver por meio dos nossos gráficos o que esses resultados estão variando em função das nossas mudanças. Perceba que nos outros dois blocos eu tenho retas aqui constantes, porque conforme eu mudei a temperatura e as características dessa face aqui do elemento central, eu não realizei nenhuma modificação de condição de contorno para os outros, então o resultado foi permanecendo constante, enquanto que para o corpo do meio, que é esse gráfico aqui, que eu posso aumentar, eu posso diminuir a qualquer momento, tirar uma média das propriedades, eu consigo ver uma maior variação de resultados. Para finalizar, algo que eu gosto, que eu acho muito legal de trabalhar dentro do Discovery, é o potencial da gente estudar conjuntos. A gente ir além desse probleminha simples aqui, em que eu estou avaliando 3 bloquinhos independentes. Eu vou fazer isso, por exemplo, editando aqui a geometria,
e eu vou aplicar esse fluxo de calor somente no corpo central. Eu estou aplicando somente nesse corpo. Moral da história, os outros corpos estão todos em azul escuro, uma cor constante, porque eles estão na temperatura do ambiente externo. Eu defini que o ambiente externo está a 20 graus Celsius. E se eu avaliar a temperatura média dessa face aqui, a gente já tem um valor de 22. Então já existe uma discrepância aqui, por isso que eu tenho uma escala de azul escuro para vermelho dentro desse corpo. O que vai acontecer se eu empilhar blocos? Ou seja, estou analisando um bloquinho individual, mas e quando eu tiver uma casa feita por esses blocos? Como que vai ser o impacto dessa resposta? Eu posso, por exemplo, pegar esse primeiro bloco que está aqui na tela, eu irei fazer uma ancoragem em função desse ponto inferior dele, e eu irei trazer esse corpo até que este ponto aqui esteja nessa coordenada. Quando eu faço isso, eu passo a ter um empilhamento desses blocos e eu posso ver no software como que é a evolução do calor aqui, da temperatura nessas faces. Porque a partir do momento que eu coloquei um bloco em contato com o outro, passa a ocorrer também um fenômeno de condução. E um corpo passa a influenciar o próximo na análise de resultados. Eu posso fazer a mesma coisa para essa outra geometria aqui, do primeiro bloco, trazê-lo para essa parte inferior e constatar assim o que está acontecendo com essa geometria e com a evolução de calor quando eu faço esse empilhamento. Esse é um recurso bem legal quando a gente quer adicionar complexidade ao problema. Eu gostei muito desse modelo que foi proposto pelo Gabriel, porque é uma geometria simples, é um problema que dá para a gente com agilidade chegar em conclusões interessantes, e me possibilitou demonstrar aqui como que eu construo um modelo no CAD, trabalhando a partir de sketches, como que eu faço modificações de condições de contorno, como que eu posso considerar conjuntos e não somente peças isoladas. Bom, pessoal, essa foi mais uma demonstração dos potenciais que a gente tem com a ferramenta ANSYS Discovery, utilizando modelos que vocês compartilharam. Então, com isso, eu vou deixar esse encerramento. E a gente da E3S, nós vamos ficar no aguardo de vocês enviarem outros modelos para que a gente realize demos. Fiquem à vontade para enviar seu material. Um abraço e até a próxima.